crise energética que varreu a Europa recentemente não apenas abalou as estruturas econômicas do continente, mas também expôs falhas profundas em suas alianças políticas e na dependência de recursos externos. A Rússia, utilizando sua posição dominante no mercado de gás natural, mostrou ao mundo que o controle sobre recursos estratégicos pode ser tão impactante quanto qualquer conflito militar. Ao optar por restringir o fornecimento de energia, Moscou revelou o quão vulnerável a Europa se tornou após anos de dependência de suas exportações, deixando claro que a segurança energética é agora um campo de batalha crucial na geopolítica global. Os efeitos dessa manobra foram sentidos de forma aguda por países como Ucrânia e Eslováquia, que enfrentaram as consequências mais diretas dessa estratégia. A Ucrânia, que historicamente depende da receita gerada pelo trânsito de gás por seu território, viu-se privada de uma fonte financeira vital em um momento crítico de sua economia. Sem essa renda, o país enfrenta desafios ainda maiores para estabilizar suas finanças e lidar com questões políticas complexas. Já a Eslováquia, cuja infraestrutura energética é fortemente dependente do gás russo, foi colocada em uma posição delicada. A interrupção do fornecimento levantou dúvidas sobre a capacidade do país de manter sua segurança energética enquanto equilibra os compromissos assumidos em alianças internacionais como a OTAN, colocando à prova sua resiliência política e econômica. A Europa enfrenta um momento crítico que muitos classificam como um dos maiores desafios de sua história contemporânea. Durante décadas, o continente apostou em uma infraestrutura robusta que priorizava o transporte de gás proveniente da Rússia, acreditando que essa parceria seria mutuamente benéfica. Contudo, o que antes parecia uma relação estratégica transformou-se em um ponto de vulnerabilidade. A dependência excessiva de uma única fonte de energia revelou-se um erro estratégico, agravado pela dificuldade de diversificar fornecedores de forma rápida e econômica. Embora algumas nações tenham iniciado esforços para buscar alternativas energéticas, os elevados custos financeiros e o tempo necessário para implementar mudanças substanciais tornaram o processo lento e complexo. Além disso, a crise energética expôs divisões profundas dentro da União Europeia e da OTAN, colocando em xeque a capacidade dessas alianças de agir de maneira unificada diante de uma crise de grandes proporções. Os debates sobre a prioridade de interesses nacionais em detrimento do coletivo criaram tensões internas, enquanto os impactos econômicos das sanções à Rússia amplificaram essas fissuras. Um exemplo claro foi a proposta da Eslováquia de suspender o apoio militar à Ucrânia, um gesto que evidenciou as dificuldades de manter a coesão em momentos de pressão intensa. Para a Rússia, a crise não foi apenas uma resposta às sanções impostas pelo Ocidente, mas uma manobra cuidadosamente planejada para reafirmar sua posição geopolítica. Ao intensificar parcerias estratégicas com potências emergentes como China e Índia, Moscou conseguiu amortecer os impactos financeiros das sanções e garantir a estabilidade de sua economia. Essa abordagem, que combina diplomacia econômica com um controle preciso sobre recursos energéticos, consolidou a Rússia como um dos atores globais mais influentes no setor de energia, demonstrando a eficácia de sua estratégia em ampliar sua relevância internacional. Os impactos da crise energética foram sentidos de forma intensa pela população europeia, afetando diretamente tanto o dia a dia das famílias quanto a sobrevivência das empresas. A escalada abrupta dos preços da energia criou uma pressão insustentável nos orçamentos domésticos e corporativos, resultando em ondas de descontentamento social. Esse cenário deu novo fôlego a movimentos nacionalistas, que aproveitaram a oportunidade para criticar alianças internacionais e promover agendas voltadas ao isolamento. Países como a Alemanha, reconhecidos por sua força econômica e estabilidade, enfrentaram dificuldades inéditas ao tentar lidar com os custos crescentes da energia e proteger a competitividade de suas indústrias frente a um mercado global desafiador. A transição para um modelo energético mais sustentável, embora crucial, traz consigo obstáculos significativos. A dependência de combustíveis fósseis, construída ao longo de décadas, não pode ser
desfeita de forma imediata sem comprometer setores essenciais. Ao mesmo tempo, a expansão de fontes renováveis exige esforços financeiros massivos e avanços tecnológicos substanciais. Para a Europa, essa transição não é apenas uma resposta à crise atual, mas também uma oportunidade única de se reposicionar como líder global em sustentabilidade e inovação energética. Ainda assim, o continente enfrenta limitações severas, como prazos apertados e recursos insuficientes, que dificultam a implementação de soluções rápidas e eficazes. No centro dessa crise, a Rússia reafirmou sua posição como uma potência global, ao demonstrar que o controle estratégico sobre recursos essenciais, como a energia, pode ser uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer arsenal militar. Utilizando seus vastos recursos naturais como uma alavanca geopolítica, Moscou conseguiu moldar a dinâmica internacional, desafiando diretamente o equilíbrio de poder estabelecido. Esse movimento expôs não apenas as fragilidades da Europa, mas também a crescente importância dos recursos estratégicos como elemento central das disputas globais. Para a Europa, o momento exige muito mais do que uma resposta emergencial. É necessário um esforço coordenado para reavaliar as prioridades econômicas, políticas e de segurança. A construção de uma resiliência robusta precisa ir além do setor energético, abrangendo a diversificação de cadeias de suprimentos, o fortalecimento de alianças estratégicas e a busca por independência em setores críticos. Essa crise evidenciou que guerras econômicas e disputas por recursos podem ter impactos tão devastadores quanto conflitos armados, forçando blocos como a União Europeia e a OTAN a reexaminar suas abordagens tradicionais. A sobrevivência dessas alianças dependerá de sua capacidade de adaptação a um mundo onde as batalhas por influência se tornaram multifacetadas e imprevisíveis. No entanto, o que está em jogo vai muito além da crise energética imediata. Trata-se de uma disputa profunda por poder e controle em um cenário global fragmentado, onde a competição entre potências não é limitada ao campo militar. A decisão da Rússia de utilizar sua influência sobre o mercado energético como uma arma geopolítica destacou a eficácia de estratégias baseadas em domínio econômico. Essa abordagem não apenas reposicionou Moscou no tabuleiro global, mas também enviou uma mensagem clara sobre o papel crescente dos recursos naturais em moldar as relações internacionais. Para a Europa, o desafio é duplo: superar a crise imediata, que ameaça a estabilidade de seus sistemas econômicos e sociais, e, ao mesmo tempo, construir um futuro mais equilibrado e sustentável. Isso requer uma transformação estrutural que vá além da substituição de fontes de energia. É necessário um compromisso com a inovação tecnológica, a promoção de parcerias mais equilibradas e o fortalecimento de mecanismos internos que garantam a segurança e a prosperidade do continente diante de um cenário global cada vez mais volátil. Enquanto isso, o mundo observa com atenção, reconhecendo que os desdobramentos dessa crise irão muito além do impacto regional. Eles definirão os rumos do equilíbrio global nos próximos anos, moldando alianças, reconfigurando mercados e, possivelmente, estabelecendo novos padrões para a interação entre potências. A jogada russa, ao destacar o poder dos recursos estratégicos, reafirmou a importância de se repensar estratégias tradicionais e abriu espaço para uma nova era de disputas econômicas e políticas que determinarão o futuro da ordem global.